Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Pedro e hoje, junto com a minha colega Catarina, temos dois convidados especiais para um bate-papo super interessante. Como você está, Catarina? Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Hoje estamos com dois grandes especialistas que vão nos ajudar a entender um tema inovador, a gamificação aplicada à literatura. Recebemos Felipe Berni e Paula, que vão compartilhar suas experiências e insights. Tudo bem com vocês, Felipe e Paula? Tudo ótimo, Catarina. É sempre bom estar por aqui e contribuir para a conversa. O tema de hoje é fascinante, estou ansioso para discutir. Também estou animada. Muito obrigada pelo convite, Pedro e Catarina. Acho que vamos trazer muitos pontos legais sobre como a gamificação pode transformar o modo como interagimos com a literatura clássica. Também estamos muito animados. Mas para quem está nos ouvindo e talvez não saiba muito sobre o tema, Paula, você poderia começar nos explicando o que é gamificação e como ela pode ser aplicada na literatura? Claro, Pedro! A gamificação é o uso de elementos de jogos, como pontuações, metas, recompensas e desafios, em contextos que não são originalmente jogos, como educação, empresas e, no nosso caso, a literatura. Isso transforma a experiência em algo mais interativo e envolvente. Na literatura, ela pode ser usada para incentivar a leitura ativa e a compreensão mais profunda de obras clássicas. Complementando o que a Paula disse, quando aplicamos gamificação a obras literárias, especialmente as mais densas, como Marília de Dirceu, conseguimos engajar o leitor de uma forma completamente nova. A obra passa a ser mais acessível, pois o leitor não está apenas lendo, mas também interagindo com a história e o contexto por meio de desafios e recompensas. Muito interessante. E Felipe, no caso de Marília de Dirceu, como você enxerga a aplicação da gamificação? Marília de Dirceu é uma obra arcádica escrita por Tomás Antônio Gonzaga, que utiliza uma linguagem poética para explorar temas como amor e a vida bucólica. Ao gamificar essa obra, podemos criar desafios baseados em cada uma das 3 partes do livro. Por exemplo, o leitor poderia desbloquear novos poemas à medida que resolve desafios literários, como interpretar metáforas ou identificar os sentimentos expressos nas poesias. E não só isso. A gamificação permite que o leitor compreenda também o contexto histórico em que a obra foi escrita. Poderíamos inserir missões que envolvem a Inconfidência Mineira, o movimento no qual o autor estava envolvido, proporcionando uma visão mais ampla da vida e das motivações do autor. O leitor-jogador vivenciaria tanto o lado poético quanto o político da obra. Nossa, que da hora! Achei isso muito legal. Eu também. É quase como se o leitor estivesse desvendando diferentes camadas da história conforme avança no jogo. Paula, você trabalha com métodos educacionais inovadores, certo? Como vê a aplicação prática disso nas escolas? Certíssimo, Pedro. A gamificação pode ser uma ferramenta poderosa nas escolas. Imagine uma aula de literatura, onde os alunos, ao invés de apenas lerem o texto, participam de um jogo interativo. Eles poderiam ser desafiados a resolver enigmas baseados nas metáforas dos poemas, ou a criar uma linha do tempo do autor, enquanto descobrem novos trechos da obra. Isso tornaria o aprendizado muito mais dinâmico e colaborativo. E isso poderia ser expandido para outras disciplinas também, como história, já que Marília de Dirceu tem um contexto histórico forte. Dessa forma, a literatura deixa de ser uma experiência isolada e passa a ser um ponto de conexão para as várias áreas do conhecimento. Com certeza. E Felipe, você acha que isso também funcionaria para outros autores clássicos? Sem dúvida. Obras de autores como Machado de Assis, José de Alencar, entre outros, tem muitos temas profundos que podem ser desafiadores para os leitores mais jovens. Como, por exemplo, a gamificação tornaria esses textos mais acessíveis, permitindo que os estudantes interajam diretamente com os temas, e os personagens também, enquanto aprendem de forma lúdica. Mas, Paula, você mencionou a importância de conectar a gamificação com o contexto histórico. Como você acha que os jogos podem trabalhar esse aspecto sem perder a essência literária? Então, Pedro, acho que o segredo está no equilíbrio. O jogo precisa respeitar o conteúdo original, mas também ser dinâmico e envolvente. Por exemplo, podemos incluir fatos desbloqueáveis sobre o autor ou o período histórico,
conforme o leitor avança de fase. Assim, ele está sempre aprendendo algo novo, mas de uma forma que não pesa e tendo incentivos. E além de fatos históricos, os dilemas morais da obra também poderiam ser explorados, certo? Felipe, como você imagina isso na prática? Sim, os dilemas morais são perfeitos para gamificação. O jogador poderia ser colocado em situações onde precisa tomar decisões com base nas escolhas dos personagens, como a idealização do amor bucólico versus os desafios da realidade. Cada escolha poderia influenciar o desenvolvimento do jogo, proporcionando uma experiência personalizada para cada jogador. E essa personalização com certeza tornaria a leitura muito mais envolvente. E vocês, ouvintes, o que acham? Gamificação é uma boa ideia para tornar a literatura clássica mais acessível? Mandem suas opiniões, queremos saber o que vocês pensam. Vamos dar um tempinho para que os ouvintes mandem suas mensagens. Enquanto isso, Paula, você tem algum exemplo prático da gamificação que já foi aplicado com sucesso em algum projeto literário? Sim, Kati, temos alguns exemplos muito interessantes. Um que gosto de citar é de uma plataforma de leitura digital que gamificou obras de literatura contemporânea, chamada Serial Reader. Os leitores podiam desbloquear capítulos extras e acessar um material exclusivo ao resolver desafios relacionados à trama principal. Isso aumentou o engajamento do aplicativo e fez com que os leitores ficassem muito mais imersos na narrativa. E essa imersão é fundamental. Se o leitor sente que faz parte da história, ele se envolve muito mais e tende a refletir mais profundamente sobre temas abordados. Agora que entendemos melhor a gamificação aplicada à literatura, que tal entrarmos um pouco mais na história de Marília de Dirceu? Paula, você poderia contar para nossos ouvintes um pouco sobre o contexto dessa obra e seu enredo? Claro, Pedro! Marília de Dirceu é uma obra composta por poesias líricas escritas pelo autor arcadista Tomás Antônio Gonzaga. Ela foi publicada em 3 partes ao longo de vários anos e é conhecida principalmente por retratar a relação amorosa entre o pastor Dirceu, que representa o próprio Gonzaga, e Marília, uma figura idealizada que muitos acreditam ser inspirada em Maria Doroteia, um amor real de Gonzaga. A obra mescla temas bucólicos e amorosos com a idealização da vida simples e pastoral, algo muito comum no estilo do arcadismo. O que torna Marília de Dirceu tão especial é a forma como Gonzaga usa a poesia para construir uma narrativa em versos. Embora sejam poemas individuais, juntos eles contam uma história de amor que começa feliz e aos poucos se torna trágica. Conforme as adversidades da vida real, como a prisão de Gonzaga por sua participação na Inconfidência Mineira, começam a afetar esse relacionamento idealizado. Interessante! Então, na primeira parte do livro, vemos um amor ainda idealizado, certo? Exato, Catarina. A primeira parte de Marília de Dirceu é marcada por essa idealização do amor. O pastor Dirceu, que representa Gonzaga, se declara apaixonado por Marília. E os versos exaltam as belezas da amada e da vida do campo. O tom bucólico é evidente, e Gonzaga utiliza muitos elementos da natureza para refletir esse amor puro e simples. O arcadismo, a escola literária a qual a obra pertence, prezava muito por essa ideia de fuga para o campo, de buscar uma vida mais próxima da natureza e distante dos problemas da cidade. É interessante observar como Gonzaga, na figura de Dirceu, cria um refúgio idealizado onde ele e Marília podem viver esse amor sem interrupções. A vida no campo é retratada como o cenário perfeito para esse amor bucólico florescer. E a figura de Marília é quase mitológica, uma musa inalcançável, sem defeitos. Esse romantismo nos primeiros poemas é forte, mas o leitor sabe que é algo que está prestes a mudar. E essa mudança vem na segunda parte do livro, certo? O que acontece para que o tom da obra comece a mudar? Isso mesmo, Pedro. Na segunda parte, as adversidades começam a aparecer. Gonzaga foi preso devido à sua participação na Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência do Brasil em relação a Portugal. Ele foi acusado de conspiração. Isso resultou em sua prisão. A partir desse momento, a obra ganhou um tom mais melancólico. O pastor Dirceu
preso e separado de sua amada, começa a expressar uma profunda tristeza nos versos. Essa mudança de tom é muito significativa. Na segunda parte, o idealismo cede espaço à realidade dura. O amor bucólico e puro começa a ser corrompido pelas barreiras da vida real. Gonzaga, como Dirceu, se vê impotente diante da situação e seus poemas, antes tão cheios de alegria, passam a expressar desespero e dor pela distância de Marília. Então, os poemas refletem as mudanças da vida de Gonzaga? Sim, Kati! A obra é quase um reflexo das emoções pessoais do autor. Ele transforma seu sofrimento real em poesia. Além disso, Gonzaga insere referências aos seus ideais políticos e à situação do Brasil colonial da época, o que enriquece a obra e a torna muito mais do que uma simples história de amor. E o que acontece na terceira parte da obra? Como essa história de amor chega ao fim? Na terceira parte, vemos um Dirceu resignado. Ele já não tem mais a esperança de reunir-se com Marília, e os poemas refletem uma aceitação amarga do seu destino. É uma fase de grande desilusão, onde o ideal bucólico que tanto o autor quanto o personagem construíram é definitivamente destruído. Embora a terceira parte não seja tão conhecida quanto as duas primeiras, ela traz um peso emocional muito forte. Um ponto interessante é que, nessa parte final, o leitor já não encontra mais aquele Gonzaga sonhador. Ele se torna mais reflexivo, mais melancólico. É como se, ao longo das 3 partes, a obra fizesse um arco completo, começando na idealização e terminando na resignação diante da realidade. Gonzaga nos mostra que, embora o amor idealizado seja lindo na poesia, ele não consegue resistir às adversidades do mundo real. Bom ponto, Paula. Esse arco da obra reflete algo muito profundo sobre a experiência humana, não é? A passagem do idealismo para a realidade, especialmente em questões de amor. Com certeza. O que Marília de Dirceu faz é explorar essa transição de forma poética, mas ao mesmo tempo realista. Gonzaga nos mostra que, por mais que tentemos viver em um mundo idealizado, a vida vai nos trazer desafios que muitas vezes não podemos controlar. E esse é um dos grandes temas da obra, a luta entre o ideal e o real. Esse é um dos aspectos que tornaram Marília de Dirceu uma obra atemporal. Embora tenha sido escrita no século XVIII, os dilemas e os sentimentos que Gonzaga explora são universais. Todos nós, em algum momento, já idealizamos algo, seja uma relação, um trabalho, uma vida perfeita, e nos deparamos com a realidade que muitas vezes é bem diferente. Sem dúvida, é uma obra que toca em temas universais. E qual vocês acham que é o legado de Marília de Dirceu na literatura brasileira? Eu diria que o legado de Marília de Dirceu é imenso. Gonzaga foi um dos principais representantes do arcadismo no Brasil, e sua obra teve grande impacto na literatura da época. Além disso, Marília de Dirceu é estudada até hoje como uma das grandes obras do período colonial brasileiro. Não só pela beleza de seus versos, mas também pela forma como Gonzaga conseguiu unir poesia e história de maneira tão única. E é importante destacar que, embora o arcadismo tenha saído de moda com o surgimento do romantismo, mas sendo lida e apreciada por novas gerações. A obra oferece uma reflexão profunda sobre o amor, o destino e os desafios da vida. Essa atemporalidade faz com que ela ainda seja relevante mesmo nos dias de hoje. Gente, essa conversa foi fantástica. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Felipe, Paula, muito obrigado pela participação e por compartilharem seus conhecimentos. Eu que agradeço. Foi ótimo discutir esse tema. Espero que tenhamos inspirado os ouvintes a pensar na literatura de uma forma diferente. Com certeza foi um prazer. E espero que todos que nos ouviram hoje experimentem um pouco de gamificação na leitura. Vocês vão se surpreender com o quanto isso pode tornar a experiência literária mais rica. Muito obrigada, Paula e Felipe. E aos ouvintes, continuem mandando suas opiniões e ideias sobre gamificação na literatura. Queremos saber o que vocês pensam. Fiquem ligados, pessoal, e até a próxima. Vamos continuar explorando mais temas interessantes nos nossos próximos programas. Até mais!